Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 61. E se você está assistindo a esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, dê o seu like, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, multiplique, indique o nosso conteúdo para que o nosso canal possa crescer, para que nós continuemos falando incessantemente sobre poesia, que é algo maravilhoso. E, aliás, nesse nosso vídeo, nesta nossa edição número 61 do Sala de Poesia, nós continuamos falando sobre a possibilidade de se utilizar a poesia como um instrumento de denúncia social. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior, mas neste vídeo nós vamos focar, nós vamos nos ater mais ao gênero épico ou a textos com características épicas. Afinal de contas, não é comum se associar a épica à denúncia social, principalmente se nós formos olhar os épicos puros, as chamadas epopeias puras, que são os textos de Homero, a Ilíada, a Odisseia, depois a Eneida, que de certa forma bebe nessas fontes, praticamente se apropria dos elementos da Ilíada, se apropria dos elementos da Odisseia. Então, Ilíada, Odisseia, Eneida são épicos mais puros. Mas com o passar do tempo, modifica-se a sociedade. E modificando-se a sociedade, modifica-se também a cultura, a arte, a literatura. E isso vai exercer significativas mudanças na maneira de se construir, na maneira de se tecerem textos que ou pertençam ao gênero épico, possam ser incluídos no gênero épico, ou textos que apresentem características presentes no gênero épico. E aí nós vamos até a Divina Comédia de Dante, mas aqui, nesse vídeo, nós vamos deter a nossa fala, restringir a nossa fala a 3 obras. A primeira delas, escrita em 1572, na verdade publicada em 1572, que é nada mais, nada menos do que Os Lusíadas, a primeira epopeia escrita em língua portuguesa, o primeiro texto épico publicado em língua portuguesa de maneira impressa, escrita por Luís Vaz de Camões. Os Lusíadas se apresenta constituído por 1102 estrofes, cada qual com 8 versos, portanto, 8.816 versos, divididos, se não me falha a memória, em 10 cantos, e esses 10 cantos divididos em 5 partes: proposição, evocação, dedicatória, narrativa e epílogo. E em Os Lusíadas, onde é que a denúncia se faz presente? Se é um texto, uma epopeia, um poema longo, profundamente longo, falando sobre os feitos dos heróis que protagonizaram as grandes navegações portuguesas, principalmente Vasco da Gama, no momento em que ele se lança ao mar com a sua expedição em busca de uma nova rota marítima para as Índias. A denúncia
se manifesta no quarto canto de Os Lusíadas, entre as estrofes 94 e 104, o episódio denominado O Velho do Restelo. Restelo é um porto, é o nome de um porto. Então, o velho do Restelo é um velho que estava no porto, assistindo à partida dos homens e dos navios que se lançavam nesta empreitada da busca por uma nova rota marítima para as Índias. Esse episódio, ele é, digamos assim, rememorado anos depois, mais precisamente em 1966, por José Saramago, no seu livro Os Poemas Possíveis. Nesse livro, Os Poemas Possíveis, há um poema intitulado Fala do Velho do Restelo ao Astronauta. Então, aquele mesmo velho do Restelo que falou aos navegantes no período das grandes navegações em Os Lusíadas de Camões, aos argonautas, agora falava aos astronautas. Então, em 1966, estava lá o velho do Restelo revisitado por Saramago. Quem quiser ter uma amostra desse poema, a fala do velho do Restelo ao astronauta, basta consultar no YouTube uma versão musicada deste poema que está no álbum As Canções Possíveis, um álbum de 1999, lançado pelo Manuel Freire. Então vamos ao Velho do Restelo. Eu não vou ler aqui o episódio inteiro. Eu vou citar a primeira estrofe do episódio, a 94 do canto quarto, que é aquela em que o velho é descrito e a situação em que ele aparece também é descrita. Então é assim. Mas um velho de aspecto venerando, que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos, meneando, 3 vezes a cabeça, descontente, a voz pesada, um pouco alevantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiência feito, tais palavras tirou do esperto peito. Então aqui tem o episódio descrito no começo, quando o velho aparece. E olha o que o velho diz, também vou ler um trechinho, possivelmente 2 estrofes. Vamos lá. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama. Ó fraudulento gosto, que se atiça com uma aura popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Dura inquietação d'alma, de vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nécio engana. Fiquemos por aqui com o velho do Restelo. Então temos aí a denúncia
desse desejo desenfreado por riquezas, desse desejo desenfreado por alastrar e ampliar os domínios, sem se preocupar com os semelhantes, dando vazão a todo tipo de infâmia, inclusive mortes, inclusive adultérios. Então temos aqui o primeiro exemplo de denúncia em gênero épico que nós nos comprometemos a citar nesse vídeo. O segundo, nós já avançamos aí alguns séculos no tempo e chegamos ao Brasil. Saímos de Portugal, vamos ao Brasil, mais precisamente a São Luís do Maranhão. Mais precisamente, ainda a chamada Quinta da Vitória. Joaquim de Souza Andrade, conhecido como Sousândrade. Sousândrade escreve entre os anos de 1858 e 1888 o seu épico O Guesa Errante. O Guesa Errante é um épico pan-americano. É uma história inspirada, um poema inspirado em uma lenda dos índios Muisca da Colômbia, de um menino que era escolhido entre as crianças da tribo, né, entre as crianças da etnia, e esse menino ele tinha que percorrer ritualisticamente, durante 5 anos, né, anualmente, a chamada Rota do Sol, chamado Caminho do Sol. E aos 15 anos, a fim de manter, né, o status, manter a proteção da tribo, da etnia, esse menino era sacrificado em praça pública a flechadas e o seu coração era arrancado e ofertado aos deuses, principalmente às divindades que representavam ou que se afinizavam ao sol. Nesta história de Sousândrade, o Guesa foge dos seus perseguidores e vai avançando pela América. E o livro, o poema, composto por 12 cantos e um epílogo, conta esta história. Há, neste poema, 2 momentos de denúncia, que são, coincidentemente, as 2 descidas infernais do poema. O segundo canto, que é o chamado Tatuturema. O Tatuturema denuncia o modo como os costumes dos índios, né, os costumes indígenas na América, principalmente na América Amazônica, foram degenerados. O quanto o índio, o indígena, em decorrência da exploração pela qual ele passou, ele acaba tendo a sua cultura descaracterizada. Ele acaba tendo a sua cultura corrompida. E justamente é esta a corrupção descrita no Tatuturema. A outra descida infernal está no 10º canto, é o Inferno de Wall Street. O Inferno de Wall Street. É o momento em que o Guesa, fugindo dos seus perseguidores, chega a Nova York e acha em Wall Street, justamente disfarçados de grandes capitalistas, aqueles que queriam matá-lo, que queriam sacrificá-lo, que queriam lhe arrancar o coração. Então é a denúncia da exploração exacerbada presente no capitalismo da época. Então o capitalismo da época retratado como fundamentado, baseado única e exclusivamente em uma exploração selvagem das pessoas, em um sacrifício, né? Aqueles que queriam lhe arrancar o coração já estavam com o seu coração carcomido, com o seu coração corrompido pela força daquela busca desenfreada pelo dinheiro, pelas especulações e pelos lucros representados por Nova York, representados por Wall Street. Inclusive, nesse canto, há trechos de notícias de jornais nova-iorquinos. E a maneira como Sousândrade escreve o torna mais do que um simples poeta da 3ª geração romântica. O torna um poeta proto-modernista, proto-concretista. Tanto que no seu tempo ele não será valorizado, mas será resgatado pela crítica literária do concretismo. Concretismo, movimento que começa no Brasil em 1956, tendo como principais vozes, principais nomes, Haroldo de Campos,
Augusto de Campos, Décio Pinhatari, Ferreira Goulart. Provavelmente é Ferreira Goulart quem leva ao conhecimento dos irmãos Campos e de Décio Pinhatari a obra de Sousandrade, uma vez que tanto Ferreira Goulart quanto Sousandrade, eles compartilham algo em comum. São ambos maranhenses, são ambos ludovicenses, ou seja, nasceram os dois em São Luís. E o nosso terceiro exemplo nada mais é do que outro poeta da terceira geração romântica. O principal deles, Antônio Frederico de Castro Alves, de quem nós já falamos neste canal, né? E então, nós vamos citar um dos seus poemas, O Navio Negreiro. O Navio Negreiro, escrito em abril de 1868, publicado pela primeira vez em junho de 1870. Nós vamos compartilhar com vocês aqui a quarta parte do Navio Negreiro, aquela que denuncia, aí a denúncia de novo, justamente as condições dos escravos dentro dos tumbeiros. Era assim que os navios negreiros também eram chamados, tumbeiros. E aí eu pergunto para vocês, a vocês que estão assistindo ao vídeo, se os elementos presentes nesse texto não são os de uma descida infernal como a do Tatuturema, não são os de uma descida infernal como a do inferno de Wall Street. Vamos lá. Era um sonho dantesco o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras, moças nuas espantadas, num turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda, fantástica, a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda, fantástica serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Essas são as palavras do quarto movimento de Navio Negreiro. O Navio Negreiro tem 6 movimentos, 6 partes, e existe no álbum Livro, do Caetano Veloso, um disco de 1997, uma música composta com trechos justamente de O Navio Negreiro, que embora não seja um texto tipicamente épico, traz elementos do gênero. Não é? A grandiloquência das imagens, a dicção grandiosa das palavras, os verbos, o modo como ele descreve o que está acontecendo, é tudo muito grande, é tudo muito intenso. Metáforas dignas dos grandes heróis épicos. Embora o destino desses homens que abarrotavam os navios negreiros, seja um destino triste. Serem vendidos, tratados como mercadoria e explorados por senhores
por feitores, por um sistema, por uma sociedade que girava na época em torno da escravidão, um sistema que tinha como principal engrenagem, ou como principal motor, ou como principal pilar, justamente a escravidão. Então, esses foram os nossos 3 casos, os nossos 3 exemplos de como a denúncia social pode se inserir na épica, como até o epos pode funcionar em poesia como um instrumento de denúncia social. E com esse exemplo do navio negreiro, com Castro Alves, nós encerramos esse nosso vídeo, essa nossa edição número 61 do Sala de Poesia. Muito obrigado a todos vocês que puderam acompanhar esse vídeo até o final. Sou grato a todos os inscritos, a todas as inscritas. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita, inscreva-se. Dê essa força para nós. Muito obrigado. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.